Fala pessoal, muito boa noite, beleza com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando sobre as movimentações do mercado, fazendo as marcações para o dia de amanhã e com isso tá procurando as melhores oportunidades para operar, tudo baseado no nosso método operacional, que é o Price Action com as técnicas do Smart Money Concept. Antes, queria pedir para vocês, como sempre, né, não deixar de deixar aquele like para nós aí, para fortalecer o canal e ajudar a crescer cada vez mais. Já estamos aí passando dos 600 inscritos e a nossa próxima meta agora é chegar nos 1.000 inscritos. E eu vou fazer um compromisso, hein? A hora que a gente voltar a chegar nos 1.000 inscritos, aí vale a pena a gente passar nossas lives pro Zoom, hein? Já pensaram? Tô pensando nessa possibilidade aí. E isso aí é uma coisa que ajuda a fortalecer mais e mais, porque a gente começa a ter os estudos, aí, o acompanhamento do pregão em tempo real. Então era isso, dados os recados, vamos às nossas marcações e movimentações do índice para hoje. Como vocês podem ver aqui, hoje foi mais um dia da mesa proprietária ali no teste, com a meta realizada com folga. Vou mostrar aqui para vocês qual foi o trade que eu peguei, para que a gente possa estar atento aí. Aqui no 15 minutos vocês já conseguem identificar, né? Já vão verificar aí aonde foi que eu peguei o trade. Foi nessa falha de fundo aqui, ó. O preço ele rompeu o topo, fez o fake out aqui no fundo e depois ele subiu. Só que infelizmente eu saí aqui, ó. Saí com 600 pontos, 600 e pouquinho, porque na verdade o trade me tirou na volta, tá? Vou mostrar aqui para vocês no gráfico de 1 minuto como foi que eu entrei, o porquê que eu entrei. Aqui, ó, as marcações minhas que eu estava acompanhando o pregão de manhã. O preço chegou no nosso order block de compra, como sempre, né? E aí eu tinha feito a marcação desse fundo aqui. E aqui vocês percebem que o preço ele rompeu o topo, ele fez o choque aqui, ó. Peraí, deixa eu só, ó. Né, ele desce, porque aqui, ó, só para vocês entenderem, é um movimento só, é um movimento, tem essa da abertura, né? Então ele fez esse movimento, desceu, fez a quebra. Quando ele faz essa volta forte, é para quê? Para capturar essa liquidez que está no fundo aqui, que acabou ficando presa. Porque aqui já é isso aqui é um order block dos 60 minutos. Por isso que ele está com esse tamanho aqui. E aqui a gente já sabe que vai ser muito difícil o preço passar de primeira. Ele vai vir, vai testar, vai capturar liquidez. E aí ele faz isso aqui, ó. Ele captura a liquidez na descida, depois ele faz o falso rompimento, captura a liquidez na subida, volta na região para pegar mais liquidez, ó. Aí aqui ele dá outra entrada, isso aqui já não estava mais online, né? Já não estava mais operando, que aqui já é de tarde. Olha só, ele faz o movimento de novo, faz o choque, dá outra entrada, mais um alvo até aqui em cima. E aí vai, aí depois ele segue, ó, e se vocês veem como ele segue respeitando a base, o início do order block. Mas falando da nossa movimentação aqui, ó, a marcação que nós tínhamos era essa aqui, ó. Eu marquei essa regiãozinha aqui, e como eu já tinha marcado esse fundo, reparem numa coisa, nós tivemos esse rompimento aqui, ó, e depois o preço não conseguiu romper mais essa linha aqui. E aí o que acontece? Quando ele não rompe mais essa linha e acabou rompendo, fazendo esse choque aqui, ó, né? Olha só o movimento que o preço fez. Ele desceu, fez aqui, segurou, não, ele segurou aqui e não teve força para descer. Então ele fez um topo duplo e não teve força. Automaticamente o que acontece quando chega aqui? Ele gera liquidez. E aí o preço faz o choque. No que fez o choque, ele voltou e dessa vez eu fui cirúrgico. Dessa vez eu deixei minha ordem ali, peguei esse trade aqui, stopzinho aqui abaixo. E a minha saída foi aqui, ó. A minha saída foi aqui, um pouquinho para baixo desse candle. Por quê? O meu alvo era aqui em cima, tá? O meu alvo era aqui em cima, nesse cara aqui. Torto.
Meu alvo era esse cara aqui. E foi lá. Porém, o que aconteceu? Quando ele rompeu esse topo aqui e fez esse candle forte aqui, rompendo o topo, e esse outro candle preto segurando, eu botei meu stop aqui, ó, abaixo dessa barra, um stop de 600 pontos. Eu protegi com 600 pontos. Aí ele veio, desceu, tirou e depois ele foi lá no alvo. Mas é isso, é proteger com a meta no bolso. Né? A meta era R$48, aí R$46, eu fiz 120, então eu mais que dobrei a meta. Importante é isso, é fazer a meta, tchau, mercado e fui. Tá, e aqui, mas vocês têm que prestar atenção nisso. Ó. Quando a gente está nessa região aqui, o movimento ele vai dar muitos sinais. Ó. Ele desceu forte, aí ele fez o fundo, rompeu. Quando ele rompeu e voltou forte, aí nós temos aqui a nossa entrada. Ó. Essa entrada aqui ela é muito forte. Por quê? Porque ele fez um choque com força. Tá? Essa entrada que vocês têm que estar atentos para pegar. E aí foi uma entrada que a gente bota aqui o nosso order block. Vocês vão ver que ele pegou de novo, ó, pegou na veia. Foi um trade com 180 pontos, aí os 200 pontos nosso. E o alvo dele era 600. Então era um trade de 3-1. Ah, então, mais um trade fantástico aí no final da noite, do dia. E depois ele deu aqui de novo, né? Porque a partir do momento que ele fez isso aqui, depois ele rompe de novo esse teto e volta, é mais uma entrada que ele dá aqui no order block. Por quê? Porque aqui, aí a gente renova o nosso choque. É esse cara aqui. Olha lá, o candlezinho preto, o último candle que tentou descer. Olha aqui, o preço segurou. E aqui a entradinha aqui, ó. Risco, stop aqui embaixo. E aí foi um trade que foi de novo alvo. Qual que era o alvo? Aqui. Bateu, foi um trade demorado. Olha aí, ó. Ele tentou, mas dali a pouco ele pegou e foi no alvo, tá? Então, isso que vocês precisam estarem atentos às movimentações do preço, para que vocês possam ter, com isso, as melhores oportunidades. Beleza? Bora fazer as marcações, então, aqui. A gente aqui tá agora o preço. Ele segurou nesse fundo e tá indo fazer o teste lá da parte superior. Essa região aqui, ó, eu vou deixar marcado, tá? Ela tá com essa linha pontilhada. Deixa eu marcar. Mas isso aqui não é um choque, tá? O choque é isso aqui. Porque é esse movimento aqui, ó. Tá? É esse cara aqui que vale. Ó, aqui, topo, fundo. Isso aqui é pullback. Até aqui, o mercado é de baixa ainda. Se ele romper aqui, aí nós temos o choque para compra, tá? Enquanto ele estiver abaixo desse order block aqui, enquanto ele estiver abaixo desse cara aqui, ainda é venda, tá? Mesmo ele testando o fundo, porque a tendência macro ainda a gente está na tendência de queda. Então aqui, para amanhã, a gente tem o que aqui? A gente tem esse order block aí com o choque. Tá? Nosso choque está ali. Aí, nós temos o que aqui? A continuidade. Tá? Eu vou deixar marcado aqui esse carinha aqui, esse order block aqui embaixo. Tá? Por quê? Para que a gente possa, dependendo da abertura do mercado, né, saber se esse preço ele pode vir aqui para depois pegar liquidez lá para cima. E aí depois a gente consegue fazer o resto. Só um segundinho. E aí a gente consegue ter aí o preço buscar. Agora, se ele abrir rompendo aqui, e aí é esperar
o change of character aqui nessa região, ver se ele vai chegar aqui, fazer o nosso movimentação para seguir o caminho ou se ele vai romper. Tá? Muita atenção nessas extremidades, tá? Esse order block de baixo é dos 60 minutos, por isso que eu ainda vou deixar ele marcado, porque vocês reparem que só foi mitigado só o comecinho dele, né? Então a gente ainda tem, ele pode ainda vir pegar a liquidez ali, tá? São regiões importantes no gráfico e para isso a gente mantém. Quando a gente traz aqui para os 5 minutos, a gente vê que tem aqui essa região aqui do meio, tá? Por isso que eu deixei essa linha. Então é importante vocês acompanharem para ver qual vai ser o posicionamento do preço a partir dessa região aqui. Por quê? Porque essa região é a última perna de alta do preço. O preço fez esse movimento aqui. Então, se ele chegar aqui próximo, ele pode ir lá para cima ainda. A gente só vai ver que esse movimento se reverteu se por acaso ele perder essa região aqui. No 1 minuto, a gente vê que ele já perdeu. Ele já fez um choque no 1 minuto. Tá? Olha só. Fundo, topo. Não rompeu o topo, perdeu o fundo. Fez a mitigação e desceu. Então, ele já está descendo até a região lá de baixo. Por isso que vocês têm que estar atentos, tá? Então, fiquem atentos a essas marcações aí para ver se por um acaso... Porque esse rally que o preço deu aqui, a gente tem regiões importantes aqui embaixo, ó. Isso aqui gera imbalance, né, pessoal? A gente tem um imbalance aqui no 15 minutos e ficou aqui, que é essa região aqui, ó. Daqui até aqui. Então tem toda essa região aqui que tem ordem presa, que o preço pode vir aqui capturar para subir, tá? Porque agora a gente está operando um pullback. Porque ele falhou, ele fez um fundo triplo aqui, ó, reparem. Tá? Então era isso que a gente tem no índice para amanhã. Dólar. O dólar foi um movimento bem interessante também. Apesar de ele ter fechado em alta em relação ao dia de ontem, o movimento do dólar ele foi praticamente de queda o tempo todo. Veio capturar, pegar as liquidez aqui do fundo, né? Então hoje também nós tivemos uma operacional aí de pullback no dólar. Ele veio nessa região toda aí. Ele abriu naquele topo, testando um topo, reparem que ele não fechou nenhum momento acima do topo, teve a rejeição e aí o preço desceu. Olha, foi uma descida assim de novo do dólar de mais de 100 pontos, mais abertura do dólar, quem está atento aí tem pego ótimos trades aí. Para amanhã, o que a gente tem no dólar? A gente tem aqui a região lá de baixo, né? Essa região aqui, que a outra dali de trás já foi mitigada. E a gente tem essa outra região aqui, que é a região onde o preço está chegando. Tá? E essa região, inclusive, é o nosso choque. É essa região que precisa ser rompida para a gente estar pensando em venda. Enquanto estiver acima dessa região aqui, a gente está falando em compra porque o preço ainda está comprador, tá? Tem esse fundo, esse topo e agora ele fez o pullback. Então no dólar a gente tem essas marcações aí. Para cima, o que a gente tem que esperar aqui para fazer alguma coisa? O preço tem que voltar, né, e fazer um movimento. Só que como ele desceu mitigando, é um movimento que fica difícil de você achar. Ó. A gente tem que procurar nos time frames menores. Ó. Aí no time frame menor você acha onde está o order block, né? Ó, vou pegar aqui um... Ah, não tem nenhuma amarela aqui. Olha só. E a gente tem esse cara aqui. Essa região aqui que ele está muito perto.
E depois, acima dele, a gente tem que estar atento a essa outra região aqui. Tá? Esse cara aqui. Tá? Deixa eu só marcar aqui. Deixar aqui. Tá? Tá? Essas regiões aqui que são as regiões prováveis para a gente estar tomando decisões. Lembrando que isso aqui ainda não é choque, tá? Isso aqui é uma falha de fundo. Então, a gente ainda está no pullback dessa perna aqui. Isso que vocês têm que estar atentos, tá, pessoal? Isso aqui é um pullback dessa perna. Então, até aqui, a gente ainda é perna de baixa. A partir do momento que ele perder isso aqui, aí assim a gente tem um choque para trazer o preço nessa região aqui para dar uma outra compra. Esse é o nosso desenho do dólar. Além disso, se vocês quiserem, podem marcar isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que no varejo adora, né? Então acompanhe a LTB para ver aonde o preço está indo. A hora que ele romper ela, se o preço abrir amanhã rompendo ela, é a esperança, é questão de esperar a volta e comprar, desde que ele passe acima dessa região. Se ele a princípio só romper ela e chegar aqui e voltar, fiquem atentos para seguir na venda. Beleza? Então era isso, pessoal. O vídeo já ficou um pouquinho mais longo. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite, um ótimo pregão. Vejo vocês na live amanhã cedo. Grande abraço a todos e até amanhã.